Olá, queridos alunos, tudo bom? Tudo em paz com vocês? Ok, nós estamos de volta aqui com o nosso curso de Ética Profissional e a nossa aula de hoje vai falar um pouco sobre o Código de Ética Contábil. Meu nome é João França, você já nos conhece e se você faz estudos através da plataforma de estudos, o AVA, um ambiente virtual de aprendizagem, você saberá todos os procedimentos necessários e didáticos para estar avançando em nosso curso. Pois bem, a necessidade de um código de ética contábil se faz sentir pelo fato que as transações realizadas em todas as profissões podem afetar bens e valores fundamentais ao ser humano e ao meio ambiente. E é nesse sentido, por exemplo, que a existência das profissões regulamentadas assegura a garantias aos recebedores de bens ou serviços de que aquele bem e aquele serviço será de fato prestado. Ou seja, o código vai me dar um norte não tanto para quem executa a profissão, quanto para aqueles que recebem um serviço da referida profissão. Nesta aula nós vamos considerar um pouco o conteúdo de forma lacônica, lógico, do Código de Ética do Profissional em Contábil. Ok? Muito bem. Consideremos os prolegômenos ao Código de Ética Contábil. Veja, quais são as primeiras palavras, que isso significa a palavra prolegômenos, Primeiras palavras introdutórias, e informações que devemos considerar antes de abordarmos o conteúdo de ética na esfera contábil. Quais são as primeiras palavras? Quais são as primeiras palavras? Consideremos, em termos gerais, esses conceitos introdutórios aqui. Primeiro, nós vamos observar do papel do Conselho Federal de Contabilidade, o CFC, dentro das atribuições, nós vemos o artigo 2, que classifica as ações fiscalizadoras do exercício da profissão contábil, como uma prerrogativa do Conselho Federal de Contabilidade, conhecido como CFC, bem como dos conselhos regionais. Então, quem é que deve fiscalizar a atuação de um contador, de um contábil? Sempre é o CFC. Okay? Em termos gerais, podemos dizer que o primeiro agente regulador da profissão contábil é o supramencionado conselho, conhecido como Conselho Federal de Contabilidade. Então, é ele que é responsável por fazer a fiscalização, por fazer as demandas, por notificar, essas coisas todas que são necessárias compreender para serem feitas, ok? Segundo, do papel do Conselho Federal de Contabilidade. Ainda temos aqui no artigo 3º que se indica que a sede do Conselho Federal será sempre o Distrito Federal. É como uma espécie de regulamentação igual à conhecida Constituição Federal do nosso país, que diz que a sede do governo também será no Distrito Federal. Assim, considera-se a ingerência do governo no dito conselho. Ou seja, o governo está sempre ingerindo-se nesse conselho que é criado para regulamentar, controlar aquele que executa esta profissão. Mas ressalta-se que todos os conselhos, classificados por regiões, os regionais, deverá estar sujeito ao Conselho Federal. Tanto é que é um Conselho Federal. A federatividade me diz que é uma representatividade. Havendo essa representatividade, cada conselho que está um está subordinado ao outro. Ou seja, o profissional está subordinado ao seu conselho regional, o conselho regional está subordinado ao conselho federal. Ok? O regional são várias regiões, o federal é um único conselho. Agora, quais são as atribuições do Conselho Federal de Contabilidade? Quais são as atribuições que ele tem? O que é que ele tem para, digamos assim, ele é o fiscalizador, mas até onde ele fiscaliza? E quais são os limites e os poderes da sua administração nessa específica função de fiscalizar? Consideremos agora as atribuições do CFC. Pois como órgão regulador deve também conhecer a sua esfera de atuação frente à questão da área contábil, uma vez que é importante que os profissionais sejam mais eficazes na sua profissão, no desenvolvimento da sua profissão, no desenvolvimento das suas atribuições, e entre tantas existe uma atribuição que se destaca. Dentre tantas que o CFC tem,
há uma realmente que é destacável. No artigo 6º da linha F, podemos observar as atribuições do CFC que seguem transcritas. Regular acerca dos princípios contábeis, do exame de suficiência do cadastro de qualificação técnica e dos programas de educação continuada. E editar normas brasileiras de contabilidade de natureza técnica e profissional. Então, são atribuições do Conselho Federal de Contabilidade, regular todos os princípios que regem a profissão. Desde o exame de suficiência que o candidato a ter o título de contador é submetido, como também o cadastro de qualificação técnica, ele se cadastrou para dizer que ele tem aquela profissão de fato em exercício, e dos programas de educação continuada, que é aquele que vai fazer pós-graduação, essa educação que você continua aí, editar algumas normas, como se fosse a ABNT, né? Normas brasileiras de contabilidade de natureza técnica e profissional. Okay? Dois aspectos se destacam ante este artigo, pois nos indica que uma das atribuições do CFC é a regulação de todos os princípios para uma execução profissional segura desta atividade. Então, todos os princípios no exercício da atividade contábil é regulamentada pelo CFC. O segundo aspecto que consideramos é que este agente regulador, o CFC, visa estabelecer parâmetros para que os exames qualificatórios ou classificatórios de profissionais contábeis, bem como editar as normas reguladoras de natureza técnica e profissional para o exercício da profissão contábil, é de responsabilidade dele, é de responsabilidade do CFC. Agora, consideramos do registro do profissional de contabilidade, né? Compete-nos considerar também que para que esta profissão, que é a profissão de contador, e o exercício da mesma se torne uma realidade, é necessário que o profissional haja feito o curso de bacharelado em ciências contábeis e tenha buscado o registro junto ao seu conselho regional e federal. Não adianta você, por exemplo, fez o curso de contabilidade, ou você mexe com contabilidade em casa, no celular, na sua empresa e tal, e você coloca uma placa lá, sou contador, sem ter o devido registro. Isso aí é impensável pela legislação pública atual. Este aspecto é bem mapeado no Código de Ética Profissional de Contabilidade, conforme nós aprendemos no artigo 12 deste Código. O artigo diz o seguinte: os principais a que se refere este decreto-lei, os profissionais a que se refere este decreto-lei poderão exercer a profissão após regular conclusão do curso de bacharelado em ciências contábeis, reconhecido pelo Ministério da Educação, aprovação em exame de suficiência e registro no Conselho Regional de Contabilidade a que estiverem sujeitos. No primeiro parágrafo deste artigo, somos alertados para que não venhamos realizar nossa profissão sem registro, pois fazê-lo seria infringir a legislação vigente. Parágrafo 1º. O exercício da profissão sem o registro a que alude este artigo será considerado como infração do presente decreto-lei. Então, se você vai executar uma profissão, mas você não tem registro, você não tem nenhuma documentação comprobatória de que você é um profissional na área, você acaba caindo naquilo que nós chamamos de exercício ilegal da profissão. Em segundo lugar, consideremos agora o Código de Ética do Contador. Nos prolegômenos, as primeiras palavras, não exploramos todas as questões relacionadas à legislação de ética profissional concernente à contabilidade. Por isso, se faz necessário um estudo mais pormenorizado do conteúdo do Código. Aqui, neste aspecto, nós consideraremos alguns pontos de forma lacônica, de forma resumida. Isso é importante deixar claro para o aluno, porque nós não temos a intenção aqui de estudar todo o Código de Ética, mas dar apenas um lampejo, mostrar um pouco sobre isto, ok?
Consideremos o aspecto teleológico do Código de Ética, né? O código em seu aspecto teleológico, ou seja, no seu aspecto de finalidade, a palavra teleológico significa finalidade, esclarece logo de início, em seu capítulo 1º, no primeiro artigo, que este Código de Ética Profissional tem por objetivo fixar a forma pela qual se devem conduzir os profissionais de contabilidade, quando no exercício profissional e nos assuntos relacionados à profissão e à classe a que eles pertencem. A finalidade de um código, conforme expusemos na aula passada, é de fixar as regras de modo que se deve conduzir um profissional de uma respectiva área. Este aspecto deontológico, e aqui deontologia é o dever de fazer, o dever de ser, se associa com o aspecto objetivo, ou seja, da finalidade, do teleológico em cada profissão. Os temas relacionados ao bom exercício da profissão de contador se inserem dentro de um código de ética, ou seja, aquilo que o contador precisa realizar em sua profissão está ali no código de ética como um aspecto deontológico, ou seja, do dever de ser feito, mas visando um objetivo específico, um aspecto teleológico. Isso em todo o código de ética você vai encontrar isso. Os deveres estabelecidos no código de ética. As notas éticas do código de ética contábil se faz presente nas exigências dos deveres e nas suas proibições. Ou seja, aqui temos o aspecto deontológico do Código de Ética. Consideremos, por exemplo, o artigo 2º e o inciso 1º, respectivamente. O artigo 2º são deveres do profissional de contabilidade. Primeiro, exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade e capacidade técnica, observada toda a legislação vigente, em especial os princípios de contabilidade e normas brasileiras de contabilidade, resguardados os interesses de seus clientes ou empregadores sem prejuízo da dignidade ou independências profissionais. Vamos explicar isso com cautela. Veja, os deveres são estabelecidos no Código de Ética. Veja bem, os deveres do profissional contábil são apresentados com vista a uma boa aplicação da profissão em apreço. Em seu aspecto ético, no inciso 1º do artigo 2º, nos lembra que devemos exercer a profissão com zelo. Isso aqui é importante, né? Eu vou executar minha profissão por amor. Não. Por zelo. Zelo tem a ver com empenho, com cuidado, com uma resignação para fazer as coisas de forma quase que impecável. Note que eu disse quase que impecável, porque você erra aqui ou acolá, você vai errar. Nós somos humanos sujeitos ao erro. Mas também no exercício profissional há uma necessidade de diligência. Implica em pontualidade, assiduidade no trabalho e na prática profissional. E no valor moral temos a honestidade e a competência técnica, um binômio que precisa ser combinado na esfera da atuação da referida profissão. Então eu preciso entender que, como profissional da minha área, eu vou ter que executar desta forma tudo o que eu pretendo fazer. Lembra, esse aspecto ele está enquadrado dentro do contábil, mas também ele pode se enquadrar em psicologia, em administração, em nutrição, em pedagogia. Eu posso aplicar isso nos mais diversos setores profissionais que se estuda aqui no nosso curso, ok? No inciso de número 2,
apresenta o dever do profissional de contábeis em agir de forma ética, em resguardar o sigilo sobre os empreendimentos e ofícios orquestrados por sua atividade. Observe o que diz o Código de Ética Profissional para o contador. Ele diz o seguinte, no inciso segundo, né? Ele vai dizer assim: guardar sigilo sobre o que souber em razão do exercício profissional lícito. Então, se é lícito, então guarde o sigilo. Inclusive no âmbito do serviço público, ressalvados os casos previstos em lei ou quando solicitados por autoridades competentes, entre estas os conselhos regionais de contabilidade. O resguardar também o silêncio implica que deve haver sigilo na prática profissional desempenhada. A quebra deste silêncio deve ser efetuada quando requerida pela autoridade legal competente, ou seja, um juiz, um procurador e tudo mais. Então, eu preciso guardar tudo que está em meu poder de uma determinada empresa, de um determinado cliente, no mais profundo sigilo absoluto. Eu não posso contar para o meu parente, para minha esposa, para os meus filhos, algo referido àquela empresa na qual eu trabalho. Então, no artigo 3º do Código de Ética do Profissional Contábil, inicia-se as principais proibições que o contador deve ter em sua mente no exercício da sua profissão, além daquelas que nós já mencionamos. A ética deontológica, neste caso, assume um aspecto negativo. O artigo 3º começa com os seguintes termos: no desempenho de suas funções é vedado ao profissional da contabilidade. Então, segue-se os seus incisos que estabelecem a deontologia negativa para o contador. Consideremos algumas dessas proibições. Difamação: anunciar em qualquer modalidade ou veículo de comunicação conteúdo que resulte na diminuição do colega, da organização contábil ou da classe em detrimento aos demais, sendo sempre admitida a indicação de títulos, especializações, serviços oferecidos, trabalhos realizados e relações de clientes. Então, aqui eu não posso, de alguma forma, diminuir o trabalho de um outro profissional, não posso falar mal de um outro profissional naquela respectiva área, porque isso é antiético. O Código de Ética já me resguarda sobre isso, já me alerta sobre isso, já me coloca as luzes amarelas de atenção, dizendo, olha, não pode ir por esse caminho. A ausência de postura ética, esse é o segundo aspecto. Assumir direto ou indiretamente serviços de qualquer natureza com prejuízo moral ou desprestígio para a classe. Ou seja, eu não posso, por exemplo, ser um contador, né, de uma entidade criminosa, por exemplo. Isso aí traz prejuízo moral e desprestígio para a classe. Terceiro, usufruir, né, oferir qualquer provento em função do exercício profissional que não decorra exclusivamente de sua prática lícita. Ou seja, eu não posso ganhar dinheiro, né, valendo desse exercício profissional que não venha de uma prática realmente lícita. Por exemplo, sonegação fiscal, desvio de dinheiro público, especialmente na esfera pública você encontra muito isso. Inciso 4º, assinar documentos ou peças contábeis elaborados por outrem, alheio à sua orientação, supervisão, fiscalização. É aquele velho ditado, né? O cara prepara uma planilha, alguma coisa assim e tal, e vem e apresenta para você como contador assinar, mas você não orientou, você não fiscalizou, você não sabe por onde se caminha. O exercício indevido da profissão contábil, esse é outro aspecto, a gente já viu isso lá no início. O exercer a profissão quando impedido ou facilitar por qualquer meio o seu exercício aos não habilitados ou impedidos. Então, por exemplo, eu não posso exercer a profissão de contábil porque eu não sou formado em contábil e não tenho registro junto ao CFC. Mas também, ainda que eu fosse registrado, credenciado devidamente, eu não posso, por exemplo, facilitar, dar instruções
alguém que não é formado em contabilidade para que apresentasse seu relatório frente a uma instituição, a uma empresa, porque eu sou impedido disso. E também, sexto inciso, é manter a organização contábil de sob forma não autorizada pela legislação pertinente. Ou seja, eu crio uma cooperativa, por exemplo, onde ali se especializa em contabilidade, mas eu não concluí todos os estágios para exercer aquela profissão. Isso também não é permitido. Então, a nossa aula de hoje fica por aqui. Espero que você tenha entendido. A proposta da nossa aula é mostrar de modo claro, pertinente, aquilo que se cabe ao profissional contábil. Bom, um abraço, nos vemos na próxima aula e que você faça os exercícios que lhe são cabíveis. Um abraço, até o nosso próximo encontro.